Começa agora o Saber Direito Debate. Hoje nós vamos conversar com o professor Saul Tourinho Leal, ele que é professor de Direito Constitucional e ao longo da semana ministrou o curso Ativismo Judicial na TV Justiça no Saber Direito. Aula número 1, o constitucionalismo. Aula número 2, jurisdição constitucional. Aula número 3, o novo ativismo judicial. A aula 4, ativismo judicial no mundo. Tema bastante interessante também. Nós vamos ter aí a oportunidade de conversar um pouco sobre esse tema. E o ativismo no Supremo Tribunal Federal, o ativismo no STF. Saul Tourinho, obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui batendo um papo. Bom, inicialmente, você é piauiense. Piauiense, exatamente, Rimac. Lá de Teresina, capital do estado. Terra fria para danar, né? Não, não é. O Piauí é o local, nós tivemos uma colonização diferente da colonização do restante do Nordeste. Nós fomos colonizados pelos paulistas do centro para o litoral, ao contrário dos demais estados nordestinos que foram do litoral para o centro. E nós não tínhamos litoral. Daí a nossa primeira capital ter sido Oeiras, que fica no sul do estado, e na sequência Teresina, que fica no centro. Foi uma capital planejada, Teresina, assim como Belo Horizonte, assim como Brasília. E como nós não tínhamos litoral, nós tivemos que fazer uma troca com o Ceará, dando 2 municípios para o Ceará e o Ceará devolvendo 66 quilômetros de extensão litorânea, que é só aquela saídazinha ali do Piauí. E veio como um brinde maravilhoso o chamado Delta do Parnaíba, que é um espetáculo da natureza muito bonito e que tem encantado muitos turistas. De um lado, o Delta do Parnaíba, quando você está no Maranhão, você tem acesso aos lençóis, chamados lençóis maranhenses. Como Teresina é no centro, aí nós temos esse calor imenso ali da cidade, 40 graus, fácil, em qualquer momento ali, em qualquer estação do ano, lá no Piauí. Especialmente em setembro, outubro, novembro e dezembro. Nos 4 meses que termina com BRO, a gente chama de BR ou BRO, aí lá nós temos realmente, o que não falta lá é o calor. Vez ou outra aparece aqui em Brasília temperatura mais elevada, uma situação mais quente, um momento mais quente, e aí os piauienses acostumados com o calor dizem, não, fica tranquilo, isso aqui não é nada, isso aqui é uma frente fria que está vindo do Piauí. E aí o pessoal... Não, de fato eles podem. Eu, quando eu estive em Teresina, realmente eu senti esse calor na pele. E tinha sempre alguém para comentar, não, mas hoje o clima tá fresco, hoje está tranquilo, mas eu estava morrendo. Eu tive justamente, talvez você conheça, São Raimundo Nonato, né, que fica bem ao sul do estado. Bom, mas foi lá em Teresina que você nasceu, cresceu e estudou. Exatamente, eu nasci em Teresina, cresci em Teresina e me formei em Direito em Teresina. Né? Alguns colegas, quando chega o momento da faculdade, eles já fazem a faculdade num centro, num outro centro, e muitas vezes numa metrópole, num centro maior. Eu não, eu me formei em Teresina mesmo, em 2005, me formei lá. Uhum. Mas por que você dá essa saída, essa evasão de Teresina para um grande centro? Seria o quê? Esse grande centro que você menciona, que São Paulo? Hoje, Teresina, não há mais esse fenômeno de sair da capital para estudar num outro centro. Não há mais isso como um fenômeno migratório, não há mais. Por quê? Porque hoje Teresina se constitui como um grande centro educacional de toda aquela região do chamado meio norte. Norte e Nordeste, Teresina hoje é muito bem servida de faculdades de medicina, faculdades de enfermagem, farmácia, direito, tem universidades públicas muito bem conceituadas, Universidade Federal, Estadual. Hoje a capital consegue, ela própria, fornecer um ensino superior para os seus cidadãos, os piauienses,
como também recebe pessoas de outras localidades. Mas esse é um fenômeno que começou com essa minha geração. Eu sou fruto de uma geração dessa explosão das universidades privadas. Antes, por exemplo, a geração do meu pai, ele já se viu diante de uma opção. Você faz vestibular para medicina uma vez por ano, se passou, passou, se não passou, não passou. E aqui, às vezes, nós tínhamos a hipótese em que o sujeito ia para Recife, que era um centro maior, ia para São Paulo, ia para o Rio de Janeiro, temos médicos piauienses formados no Rio de Janeiro, ia para Brasília, então nós tínhamos esse fenômeno. Hoje, exclusivamente em relação a uma tentativa de estudar, porque lá não teria acesso, ou lá não teria instituição, ou lá não teria curso, hoje Teresina não sofre mais disso. Seu pai também trilhou esse caminho do direito? Não, eu venho de uma família, Rimac, uma família de médicos. Então, o meu pai, ele é médico, o meu padrinho é médico, o irmão da minha mãe é médico, tem uma prima médica, e foi uma geração formada basicamente por médicos das mais variadas áreas. Temos gastroenterologistas, ginecologistas, obstetras, cirurgiões. E a minha geração, ela já veio de uma geração de advogados. Então, eu, advogado, tenho mais de 4 primos advogados. Essa segunda geração dos filhos dos médicos foi formada por advogados. Aí, então, o seu pai não tinha essa intenção de que você fosse, então... Tinha, mas eu não tinha talento. Ele queria que eu fosse médico. E lá tem ele mesmo foi quem fez. Falar até interessante você falar do meu pai. O meu pai, ele se chama Raimundo. E ele é do Piauí e é de Nazaré do Piauí. E lá em Nazaré do Piauí, quem se chama Raimundo, necessariamente como segundo nome, tem o nome de Nonato. Lá não tem o Raimundo Felipe, Raimundo Luiz, Raimundo Johnny, tudo é Raimundo Nonato. E o meu pai, Raimundo Nonato, ele mesmo que o fez... Francisco é chique e todo mundo é Nonato. Exatamente. Ele fez o meu teste vocacional. Ele foi quem fez o meu teste vocacional quando eu tinha 15 anos. E aí ele pega uma lagartixa, coloca na minha mão e diz, olha, você corta ela, costura, e se você não sentir nada e fizer bem feito, você vai ser médico. E aí, quando colocou a lagartixa, eu já pulei, joguei a lagartixa fora, ele já ficou desconfiado. Já, rapaz, é talento para medicina, esse cara aqui não tem de jeito nenhum. Então, não tinha o talento, eu me lembro, ele queria realmente que fosse médico, de certa forma, foi uma frustração, porque quando eu passei no vestibular, eu tirava o primeiro lugar no simulado de Química, Física e Biologia, que era a disciplina-chave do curso de Medicina. Já por uma inspiração dele. Mas achei que, de fato, poderia me realizar do direito. No começo ele ficou um pouco frustrado, mas hoje ele é um entusiasta. Hoje ele é um entusiasta da minha profissão. Mas aí você não deu sequência lá mesmo em Teresina. Resolveu, no caso, direto para Brasília? Isso. Eu me lembro bem, Mar, que eu me formei, a minha última prova foi uma prova de Direito Administrativo na minha faculdade. Eu fiz essa prova no dia 23 de junho de 2005. Fiz essa prova, já sabia do resultado, tinha feito uma boa prova. Dia 24 de junho de 2005, dia seguinte, eu chego aqui em Brasília. Então eu vi, na verdade, até mesmo antes da formatura, colação de grau, todos aqueles últimos atos da conclusão do curso, eu vi antes. Quando acabou a última prova do ano, a última disciplina, eu já vim direto para Brasília. Pois é, inclusive antes mesmo de ter a própria inclusão no cadastro da OAB. Eu não tinha feito o exame da ordem, eu vi fazer o exame da ordem aqui no Distrito Federal, né? Sofri muito com esse exame da ordem, porque aqui em Brasília eu não tinha as condições adequadas de estudo. Em Teresina eu morava na casa dos meus pais e lá tinha um escritório à minha disposição, meus livros, conforto, tinha um ambiente de estudo, silêncio, tinha as bibliotecas da minha faculdade, tinha um ritmo de estudo muito bom. Quando eu venho para Brasília, onde morar e toda essa confusão de quem se muda, e aí eu não tinha nem ambiente de estudo para poder estudar. Estudava na biblioteca que tem lá na W3 Sul, e às vezes tinha greve, ela é vinculada ao Ministério da Cultura, e aí isso me atrapalhou muito para o acesso à ordem. Depois veio aí a aprovação e eu consegui tirar esse peso das costas, que hoje, para o bacharel em Direito, o exame da OAB, ele é uma porta de acesso a muitos sonhos,
especialmente para quem pleiteia ir para a advocacia, que é o meu caso. Pois é, eu ainda quero voltar a falar sobre essa sua vinda para Brasília, mas vou aproveitar nesse contexto que nós estamos falando, que é o exame da ordem. Você, então, que sentiu na pele, e aí há sempre essa discussão em torno desse assunto, que é a unificação da prova. Então, eu digo que você sentiu isso na pele porque você concluiu o seu curso de Direito em Teresina, né? E depois veio para Brasília, então, para participar da prova aqui. E a época não era unificado. Não era unificado. Então, você toca no ponto delicado. Por quê? Porque aqui eu tinha questões, por exemplo, sobre lei orgânica do Distrito Federal. Eu não sabia absolutamente nada, nunca tinha lido, não conhecia a realidade de absolutamente nada do Distrito Federal. Então, não só por essas questões, porque a minha vida ela dificultou o estudo nesse momento, mas, sem dúvida nenhuma, o fato de ter uma formação no Estado, ter ido fazer a prova no outro estado e não ter uma prova unificada, também tornou mais difícil. Uhum. Mas o que se defende hoje? Hoje que ela seja unificada ou não, ela seja regional mesmo? Eu acho que nós temos uma grade curricular nas faculdades que, numa média, era quase padronizada. Temos disciplinas como componentes obrigatórias do quadro curricular de todas as instituições no Brasil, muito semelhantes. Uhum. Os livros sugeridos mudam aqui e acolá. Nós temos uma literatura mais ou menos harmoniosa. Eu acho que a unificação, nós temos um padrão geral com base na grade curricular, é uma opção. Uhum. É claro que não dá para inserir, eu até acho que não, pode até me corrigir, não vai cair, por exemplo, lá na prova no Rio de Janeiro, a lei orgânica do Distrito Federal, né? Acho pouco provável. É improvável que se... Fica também realmente inviável nesse contexto unificar, mas exigindo coisas muito locais de um determinado estado, ou até mesmo cidade, Distrito Federal, como é o caso aqui. Mas dentro ainda desse contexto, você defende a ordem, a prova ou outros métodos como vem sendo discutido? Eu inclusive, como eu integro a Comissão de Assuntos Constitucionais da OAB do Distrito Federal, a pedido do presidente Francisco Caputo, presidente aqui local, e do presidente da comissão, Igor Carneiro de Matos, eu dei um parecer a respeito da constitucionalidade do exame da OAB, que foi juntado aos autos do recurso extraordinário que está no Supremo. O Supremo vai definir essa questão. E foi solicitado um parecer a respeito. E a minha opinião foi defendendo a conclusão que eu cheguei, foi que o exame, ele é constitucional. O exame, ele não viola a Constituição. A Constituição diz, uma lei vai estabelecer a profissão e pode estabelecer o critério de acesso. Veio a lei, estabeleceu a profissão do advogado, estabeleceu o critério de acesso, que foi uma prova de conhecimento jurídico. Essa prova não viola a Constituição, pelo meu ponto de vista, no trabalho que elaborei. Quanto à oportunidade da prova, seria ela a qualificação mais adequada? Eu hoje acho que a prova ela é razoável. Por quê? E olha que fala quem sofreu muito para passar no exame. Sofreu muito para passar no exame. Mas não desqualifica o exame. A prova ela é jurídica. Não é questão de química, física, biologia, coisas exóticas, não. É uma prova jurídica. Nós temos mais de uma prova por ano, temos 3. Nós temos a necessidade do candidato acertar metade das questões. Quando ele não passa, ele pode recorrer. E a reprovação na primeira prova, no primeiro exame, não impossibilita que ele faça o segundo, que ele faça o terceiro, quantos exames eles quiserem. Não há número de vagas. Não, a OAB não abre. Esse ano nós vamos receber 50 advogados no DF. Quantas vagas disponíveis para aprovação? Então, o que eu acho é que nós devemos ingressar na faculdade levando em consideração o exame da OAB, levando um curso mais a sério, tentando voltar aos estudos para questões relativas à prática da advocacia, especialmente para aqueles que têm intenção de seguir na carreira. Portanto, seja do ponto de vista da constitucionalidade, seja do ponto de vista da conveniência, eu sou favorável à prova da OAB nos moldes exigidos atualmente. Uhum.
Aquela história de cursar, ou pelo menos de fazer um trabalho durante 3 anos em um escritório? São propostas, o parecer do subprocurador-geral da República, Rodrigo Janot, ofertado nesse caso do Supremo, faz sugestões. Ele faz sugestão, por exemplo, quanto a um estágio. Você faria um estágio, e ele lembra de experiências passadas que você poderia ter acesso ao exame da OAB fazendo um estágio curricular. Mas a ordem diz que ela não tem condição de fiscalizar todos os estágios feitos por todos os estudantes em todas as faculdades do país, que ela própria precisa criar um critério para admitir nos nobres quadros da advocacia. E o critério que ela estabeleceu foi a prova. Sempre aparecem outras sugestões. Essas sugestões, elas não estão contempladas na lei e algumas delas têm uma difícil fiscalização. Uhum. Você, professor, inclusive, do curso de Direito no IESB, uma instituição já bastante reconhecida aqui no Distrito Federal. E quando você se depara ali com seus alunos, por exemplo, você vê hoje essa seriedade ou ela está, às vezes, ali, vou colocar aqui, no jornalismo ocorre muito disso. Entram 40 alunos, no segundo semestre isso já diminui para 30 e, por fim, no último, talvez já tenha que reunir uma outra turma para poder formar pelo menos uma turma, porque senão dali não vai sair nada. Isso no jornalismo, pelo menos onde eu estive, é muito evidente. As pessoas começam a descobrir no decorrer do período, e aí, por incrível que pareça, a maioria descobre que não é isso que eles querem. No direito também ocorre esse fenômeno, e aí muitos talvez não dê tanta atenção a isso. Esse êxodo da comunidade estudantil eu não sinto no curso de Direito, pelo menos nas minhas salas de aula. Eu não sinto esse êxodo. Há caso de desistências, há caso de transferências, há caso de um abandono temporário, o sujeito tranca e depois volta. Mas eu não sinto assim as minhas turmas começarem com 50 estudantes e terminarem com 15, com 20. Mas no que diz respeito ao exame da OAB, hoje, pelo menos em Brasília, inicialmente eu achava que isso era um fenômeno só de Brasília. Hoje eu estou convencido que não é localizado só na nossa capital. Hoje há um culto muito grande para o chamado concurso público. Então, a advocacia, uma profissão liberal, ela exige da pessoa, para a sobrevivência, para o sucesso, para a vitória, ela exige um grau de empreendedorismo. Você precisa ali dar início vinculado a um escritório, na prática do estágio, depois você pode ser contratado por escritório, às vezes não é contratado por ele, aí você precisa tentar entrar num outro ou montar o seu. Quando você monta o seu, você precisa ter um nome minimamente divulgado para que as pessoas confiem em você e passem a lhe procurar. É uma atividade empreendedora, criadora. Você precisa criar, empreender para poder se sobressair. Por outro lado, a atividade do concurso público, ela exige uma dedicação extrema para o ingresso e uma vez você estando dentro dos quadros da administração pública, ela permite o teu desenvolvimento sem essa necessidade do que nós chamamos nas profissões liberais, todas elas, da necessidade de matar um leão por dia. Você desenvolve o seu trabalho com extremo zelo, sabendo que a sua exoneração, sabendo que a sua expulsão dos quadros públicos, ela é excepcionalíssima. A regra é você ser mantido nos quadros públicos. Isso traz a chamada estabilidade, tão difundida e tão divulgada, fazendo com que a comunidade que conseguiu ingressar nesses quadros desfrute de alguma segurança, possa fazer o financiamento de um apartamento com 20 anos, possa saber que vai ter sempre condição de pagar a escola dos seus filhos. Isso traz uma segurança, além dos vencimentos hoje serem bons vencimentos. Isso traz para a nossa juventude um estímulo muito grande de ingresso nos quadros públicos. Então, hoje, na minha sala de aula, eu tenho como exceção a juventude querer ingressar na advocacia que é a advocacia que eu exerço. Advocacia privada, vinculada a um escritório. A exceção é sala de 50, 3 ou 4. A grande maioria, quando você pergunta as suas intenções, são pessoas que já estão nos quadros públicos e querem agora mudar de postos, ou então que almejam ingressar nos quadros públicos. Bem, de fato, concurso aqui em Brasília parece que
é mais evidente, mas como você disse, não é que não aconteça em outros locais. O problema é que dizem que o concurso é uma forma de você não ficar nem rico e nem pobre, né? Tem essa história aí, Mac. Nem uma coisa nem outra. Bem, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta com o programa Saber Direito Debate. Lembro que você pode participar do programa enviando a sua sugestão para o endereço eletrônico saberdireito@stf.jus.br, e o Saber Direito Debate está disponível no canal da TV Justiça no YouTube, no endereço www.youtube.com/saberdireitodebate. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate e hoje nós estamos conversando com o Saul Tourinho Leal, professor de Direito Constitucional. Bom, retomar aqui um ponto que ficou lá no primeiro bloco. Agora, Saul, por que a escolha de Brasília, quando de sua saída de Teresina? E, Mac, logo da próxima formatura, eu estava em dúvida por tentar essa advocacia privada e, de alguma maneira, vinculada a tribunais superiores, algo do tipo. Eu já estava decidido que não ficaria em Teresina. Mas fica sempre na dúvida, São Paulo, por ser São Paulo, e Brasília, por sediar os tribunais. E estava nessa dúvida. E aí dividi essa dúvida com um colega que hoje, inclusive, é defensor público no estado do Ceará, um grande amigo, Eduardo Martins. E eu fui passar o final de semana com um outro amigo, até humorista, João Cláudio Moreno, lá em Barra Grande, no litoral piauiense. E esse meu amigo Eduardo me emprestou uma coletânea que compunha a biografia do Juscelino Kubitschek. E eu levei esses livros, passei o final de semana lendo e achei muito interessante a história do Juscelino, um sujeito carismático, empreendedor, veio de Minas, filho de uma professora e tal, foi para Belo Horizonte, chegou a presidente, achei muito interessante e tinha um ponto que eu achei curioso, que era a data para inaugurar Brasília. Ele dizia que nada poderia acontecer de forma a impedir ele de inaugurar Brasília naquela data específica. E na leitura do livro, de repente, chega a data 21 de abril de 1960. E eu nasci em 21 de abril. E aí achei que, de alguma maneira, aquilo poderia ser um sinal, poderia ter aí um anjo ter sugerido aquele livro. O Juscelino já tinha muito misticismo. Isso em torno dele, Brasília também, a capital das oportunidades, aquela coisa. Quando falo no 21 de abril, aí eu achei que podia ser um sinal. Aí vi. E aí, estou ficando, como diz lá, e estou ficando. Tá, mas pelo menos até aqui, então, tem dado certo essa sua simbologia, esse seu misticismo referente a Juscelino? Tem dado certo. Brasília, ela é uma cidade que me deu e continua me dando muitas alegrias. Especialmente no campo profissional. No campo pessoal também, claro, mas no campo profissional. Aqui tenho a oportunidade de trabalhar num escritório fantástico que me dá todo o apoio, incentiva demais. Tenho a oportunidade de ter sido acolhido no magistério como professor. Tive a oportunidade de fazer um mestrado aqui em Brasília, que foi que me apresentou para o direito constitucional. Então, Brasília, ela tem sido uma cidade muito afetuosa, ela tem me recebido, me acolhido de uma maneira realmente muito envolvente. Agora, os dois temas do direito que você trata é o direito constitucional e o tributário. Isso. Em razão do escritório que eu faço parte, eu faço acompanhamento dessas discussões tributárias que acontecem no Supremo. Então, termina que sempre, de alguma maneira, vinculado ao direito constitucional, ainda que tratando da questão tributária, mas vinculado ao Supremo. Então, sempre o objeto de estudo, o meu objeto de estudo, ele gira em torno de direito constitucional. Uhum. Agora, na academia, é o direito constitucional que você ministra as aulas. Mas aí no escritório é que você tem essa vertente já, que claro, como você disse, não deixa de trabalhar o constitucional, mas vai mais na vertente do tributário. Exatamente. Uhum. Bom, e aí são áreas que estão bem interligadas, dizem inclusive, eu não sei se você pode confirmar ou não, o direito tributário é o que mexe com o dinheiro. O que dizem, Rimac, nem sempre. Nós temos hoje no Brasil, Rimac, nós temos um país com uma carga tributária
exorbitante. Isso aqui é um clichê, um chavão, todo mundo repete, e que ninguém nega, nem o próprio Estado nega, porque de fato nós temos uma tributação gigantesca, se nós levarmos especialmente em consideração a resposta que o Estado nos propicia, que em muitas áreas, não em todas, mas em muitas áreas é deficitária. E o direito tributário ele aparece como sendo essa área que de alguma forma se volta, quando você é um advogado privado, para o interesse dos contribuintes, numa tentativa de alguma forma de fazer uma leitura da legislação disponível de sorte a pagar menos tributo dentro da lei. E claro, quando isso acontece, você faz um bom trabalho, a tendência é de que daí em diante, como em qualquer área, você tenha um reconhecimento e algum tipo de demanda. E, consequentemente, o reconhecimento do trabalho do advogado, ele se vale de uma moeda chamada honorários, que vem de honra. Então, o tributário, sem dúvida nenhuma, num país com essa realidade, é uma das áreas que certamente deve propiciar aos profissionais bem-sucedidos um retorno em relação às suas demandas. Uhum. Bom, deixa eu falar aqui de outras duas, aliás, você, que eu gostaria que falasse, de outras duas instituições, às quais você tem também uma forte ligação, e aí no magistério, que é o Instituto, o IDP, e também a Universidade Católica. O IDP, ele me acolheu inicialmente como aluno. Me acolheu como aluno no curso de mestrado. Fiz o mestrado em Direito Constitucional naquela instituição, sou da primeira turma do IDP, defendi a minha dissertação em dezembro de 2008. Me lembro que no dia do julgamento do caso Raposa Serra do Sol, no Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar presidia o Supremo naquela oportunidade, e mesmo com o julgamento daquela magnitude, ele foi lá no IDP participar da minha banca, o que me honrou bastante. Tive a orientação do professor Luiz Moreira e contei com a participação do professor Bruno Amaral na minha banca. Então o IDP, ele tem esse significado. Uma escola que me acolheu, que me apresentou a doutrina constitucional, que me formou, que me propiciou uma boa biblioteca e daí em diante me ensinou a caminhar com os meus próprios pés. A Universidade Católica já é um contato mais recente. Eu passo a ministrar aulas de pós-graduação, na disciplina de Direito Constitucional, lá na Universidade Católica. Então aqui já aparece um professor que ministra aulas no nível de pós-graduação, um debate diferenciado do debate que acontece na graduação e uma ligação mais recente. Então são essas duas instituições, além do IESB, onde sou professor da graduação, nas quais eu me vinculo como professor. Agora, Saul, claro, você é bastante jovem, ainda tem muita energia, mas é difícil compatibilizar essas duas funções, ou seja, do magistério e a do próprio advogado? Mark, não é fácil, ainda tem, porque a advocacia, você envolve, você tem que estar na sessão, você tem que acompanhar o julgamento. Você tem que conduzir o caso. Você muitas vezes tem que reportar aquilo. Às vezes reporta para um chefe quando tem chefe. Às vezes reporta para um sócio quando se é dono. Às vezes reporta para o cliente quando você está sozinho no seu escritório, você toca o caso solitariamente. Você tem que estudar. A advocacia não está afastada do estudo. Você precisa cumprir prazos. Você precisa dar retorno. Hoje tem um mecanismo do e-mail. A todo momento você está sendo demandado e tem que dar uma resposta. É uma profissão desgastante. Por outro lado, o magistério, ele também impõe muito de você quando você leva a sério. O que eu estou querendo dizer quando eu digo leva a sério? Você revisa suas aulas, você atualiza suas aulas, você se prepara, você sai da sala de aula com a pergunta que ficou em aberto e vai abrir o livro para poder dar resposta para o aluno na aula seguinte. Você prepara a prova, corrige prova. Eu me lembro da minha primeira prova que eu ministrei do próprio IESB, uma prova dissertativa e com 16 questões. E depois eu me toquei que quem corrigia a prova era eu.
Então, como é que eu ia fazer uma prova de 16 questões que eu mesmo aqui ia ter que corrigir de 50 a 60 alunos? Então, isso tudo, isso demanda muito do profissional. E demanda um tempo, inclusive, fora da própria instituição, né? Fora, exatamente. Você não se limita ali, chegar às 7h30, sair 10 horas e está encerrado. Não, quando você sai, seu telefone, o seu BlackBerry, o seu e-mail, ele já foi acessado com o estudante que ficou sem resposta. Então, é uma atividade, esse casamento de advocacia e magistério, ele exige muito do profissional, exige muito. Mas, Rimac, eu acho realmente que o profissional que consegue, com esse esforço, ele se situar nessas duas áreas, ele tem um prazer muito grande. Porque ele fica num constante diálogo, teoria prática, teoria prática, teoria prática, e isso enriquece muito o perfil profissional. É o que eu ouço aqui. Eu tenho sempre a oportunidade de conversar com muitos professores e, ao mesmo tempo, também pessoas que atuam na carreira de advogado mesmo. Então, e aí eles costumam dizer que muitas vezes aprendem, inclusive, na própria universidade, na própria instituição, acabam aprendendo bastante, até para o dia a dia dele mesmo, ali no direito, que parece que pela tecnologia hoje, pela facilidade de acesso das informações, hoje não é só mais o professor que passa a mensagem, ele acaba recebendo às vezes. Muito, a estudantada, nossa, os estudantes são maravilhosos, são fantásticos, os alunos, eles sabem mais que o professor, talvez não o conteúdo inteiro, mas eles sempre têm um ponto que eles voltaram a atenção mais do que o professor e ali eles contribuem. As próprias perguntas, as perguntas que no momento causa talvez uma saia justa, quando o professor não tem a pronta resposta, elas ali depois o professor vai buscar, responde e aquilo ele já se enriqueceu. Então os alunos hoje, você acerta quando fala desse mundo de tecnologia, você está ministrando aula e o aluno está no site do Supremo. Você está ministrando aula, o aluno está no YouTube assistindo ao último julgamento que aconteceu no tribunal. Já tem uma jurisprudência formada. Exatamente, você está falando. O diálogo é direto, é tudo online. Não dá para o professor achar que vai levar o estudante pelo argumento de autoridade porque é professor. Isso acabou. Isso aí está encerrado. Hoje o diálogo é constante, o professor assume um papel mais de coordenador de debate, de discussões, de grupos de estudo. E claro, aquele que, presumidamente, ter mais tempo de leitura, ter mais tempo de estudo, tem condição de ministrar algo para os seus estudantes, sem desconsiderar que, na maioria das vezes, esses estudantes também se esmeram no estudo daquela disciplina. Só uma curiosidade, normalmente quando a pessoa vai ali, o jovem em especial, vai fazer talvez um teste para futebol. Muitas vezes, do jeito que ele pega na bola ali, aquela pessoa, digamos o professor, né? O professor já sabe, olha, esse aí leva jeito. Na sua sala de aula também tem essa tendência, essa vocação de bater o olho em determinado aluno e falar assim, esse aí... Esse vai ser um grande jogador de direito. Puxa, Rimac, tem. Quando você entra na sala de aula, e ali começa aquela coisa, normalmente, porque tem alguns segredos que só com o tempo de sala de aula você percebe. Por exemplo, o primeiro mito é que aquele aluno que mais participa é o que sabe mais. Não é. Às vezes, ele participa por vaidade. Ele quer mostrar para os estudantes que está ali conduzindo as perguntas e às vezes quer se mostrar para uma garota, quer se mostrar para um colega que ele rivaliza. Então, não necessariamente é o que sabe mais, o que compreende mais a disciplina. Outra questão é aquele aluno também o contrário. Aquele aluno calado, quieto, tímido, é daquele jeito porque não está prestando atenção, é displicente, não tem interesse. Também não. E tem os casos em que o estudante é completo. Eu já tive alegria. Todo semestre eu tenho na minha sala de aula aquele estudante que, se eu fosse um treinador de futebol, eu escalava para o meu time. Aquele estudante que você olha e quando você corrige a prova, vê como o garoto escreve ou a garota, a pergunta que ele faz, muitas vezes a sugestão que ele dá para você, professor, você falou hoje desse tema, já leu o livro tal? Não li. Eu recebo inúmeros presentes de estudantes com literatura que eu não tinha acesso. Recebi recentemente de um aluno, Marcelo Zerbini, um livro sobre a Corte Constitucional na África do Sul. Eu tinha escrito material sobre direito à saúde e me voltei para a temática da África do Sul.
E esse estudante foi para a Cidade do Cabo fazer lá um estágio, quando volta com a Constituição e esse livro, que eu não tinha acesso. Então, tem na sala de aula, sim. Tem na sala de aula aquele garoto, aquela garota, que você bate o olho e diz, esse aqui tem que ser escalado para a seleção. Uhum. Bom, tema bastante interessante aqui em sua aula. Aliás, deixa eu voltar a um ponto que até está aqui. E eu acredito que sim, mas você acha que o século, esse nosso, é o século do judiciário? Já se falou no século do executivo, as grandes monarquias, o ideal de que o rei não errava porque a soberania dele vinha de Deus. E se vinha de Deus, como é que ele ia errar? O executivo dominando, mandando e desmandando. Depois nós tivemos um século do parlamento. Os parlamentos sendo erguidos, os parlamentos se consolidando, os parlamentos de alguma forma contrapondo esse poder do executivo, esse absolutismo do executivo, essa soberania do executivo, a vontade da lei prevalecendo, os representantes do povo, a conexão entre representantes e representados, escolhidos por meio de eleições diretas. O parlamento ele foi se consolidando, tivemos o século parlamento. Eu acho, Rimac, que nós estamos no século da consolidação de uma cultura de exigibilidade de direitos. As pessoas, elas se conscientizam de que vivem num Estado chamado de Estado constitucional. Por quê? Porque tem uma Constituição aprovada e que ocupa o ápice do ordenamento jurídico e que aqueles dispositivos não são promessas vazias. Aquilo não é palanque. Aqueles dispositivos, eles precisam de uma concretização. Como o cidadão, nesse século, ele consegue introduzir uma cultura de exigibilidade dos direitos, aí ele se socorre do judiciário. Aí o judiciário tem que dar uma resposta. E aí o judiciário cresce. O judiciário assume um protagonismo em razão, na verdade, dessa explosão social pelo pedido de direitos. Hoje eu converso com você sobre qualquer assunto, você terá facilmente um amigo, uma pessoa da família ou a si próprio, que já se socorreu do judiciário, que já pensou em bater as portas do judiciário. Talvez, Rimac, numa relação mais próxima entre o juiz do que com o seu deputado federal, do que com o seu senador. Talvez uma proximidade simbólica mais visível com o ministro do Supremo do que com o presidente da República, a depender de quem o seja. Essa relação cidadão-judiciário, marcadamente com a criação dos juizados especiais e com instrumentos como a TV Justiça, eles aproximam muito. Daí eu achar que nós teremos, no século XXI, a consagração desse ideal. Bom, nós vamos fazer aqui mais um rápido intervalo, já fica até uma pergunta, então, mas o judiciário ainda mantém-se distante da população, apesar dos exemplos que você citou aí? É uma resposta para o próximo bloco, nós vamos aqui a um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate. Lembro que você pode participar do programa enviando a sua sugestão para saberdireito@stf.jus.br. E o Saber Direito Debate está disponível no canal da TV Justiça, no YouTube. É uma parceria, www.youtube.com/saberdireitodebate. E a nossa conversa de hoje é com o professor Saul Tourinho Leal, ele que é professor de Direito Constitucional e ao longo da semana ministrou o curso na TV Justiça, Ativismo Judicial. Saul, deixei uma pergunta, talvez até do ponto de vista aí, simples para responder, mas talvez pode ser polêmica, né? Nós, de fato, o judiciário, eu lembro bem de uma frase que ouvia muito esse jargão, o juiz fala pelos autos, não está bem assim mais, né? De fato, e apesar dos exemplos que você citou no finalzinho do bloco anterior, o judiciário abriu mesmo as portas, está mais próximo do cidadão, o cidadão consegue chegar mais próximo também do judiciário nessa via? Rimac, eu acho que nós temos uma abertura do judiciário para o cidadão, sim, seja pela perspectiva do Supremo Tribunal Federal, e claro, o judiciário não se resume ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte, mas não é o judiciário. Nós temos juízes das varas, nós temos TRFs, nós temos TRTs, TREs, CTJ, TSE, não é só o Supremo que é o judiciário. Mas o Supremo, por exemplo, ele promove essa abertura com a participação dos amigos curas, as audiências públicas. Tivemos agora no TST
A primeira audiência pública realizada para debater um tema voltado para a temática trabalhista. Eu me recordo muito bem que o TSE, quando da aprovação da chamada mini-reforma eleitoral, ele abre suas portas para ouvir pessoas antes que ele aprove as resoluções para a eleição seguinte. Temos o juizado especial, onde o cidadão postula sem necessidade do advogado, falando cara a cara com o conciliador. Hoje você sai aqui no nosso aeroporto Juscelino Kubitschek, tem um problema com sua mala, discute com o atendente e você já vai no juizado especial lá no aeroporto. Temos aqui essa ideia do juiz que fala nos autos como algo que talvez hoje em dia sofra uma releitura. Eu me lembro, e falei isso no nosso curso, que em 1968 o Aliomar Balieiro escreve um livro chamado STF, Esse Outro Desconhecido, mostrando as razões e exemplificando por que ninguém sabia exatamente nem o que era Supremo Tribunal Federal. Hoje você entra numa sala de aula e, fazendo aqui uma analogia ao seu exemplo do time de futebol, hoje você entra na sala de aula para um estudante de direito de primeiro semestre e pergunta qual é o seu ministro preferido. Ele vai ter aquele ministro do Supremo Tribunal Federal com quem ele mais simpatiza. Ele vai ter aquele com quem ele antipatiza e ele vai dizer as razões dele gostar desse ou daquele outro. Acho que há uma aproximação institucional. O judiciário, eu sinto ele menos formal, menos sisudo, menos fechado, menos distante, apesar da manutenção das formas, dos símbolos. Agora, essa abertura por si só, ela garante o chamado acesso à justiça? Não garante. Para isso, nós devemos ter a presença, por exemplo, para as pessoas pobres, de defensorias estruturadas, e não é o caso. Nós deveríamos ter também a possibilidade de uma facilitação processual para se ingressar. Veja o caso das custas, como é limitador a questão das despesas, suportar as despesas na condução de um processo. Inúmeros tipos recursais que fazem com que o processo comece, igual a reforma de casa, igual a conserto de carro, comece e ninguém sabe quando é que termina, 10 anos, 15 anos, quando é que vai acabar. Acho que o judiciário está mais aberto, está institucionalmente, mas acho que isso por si só não garante um maior acesso à justiça. Temos outros gargalos que o país precisa, sobre os quais o país precisa se debruçar. Saul, você trata de um tema bastante, de certa forma, bastante discutido, que é justamente esse ativismo judicial, cujo, inclusive, tema do seu trabalho, daqui a pouquinho nós vamos apresentar, que é o ativismo ou a altivez. E aí você cita, por exemplo, no mundo e no próprio Supremo Tribunal Federal. E como é que está, na sua opinião? Você mesmo tem a resposta para a pergunta que você faz na capa do seu livro? Seria ativismo ou seria altivez? Nós temos experiências que ora marcham para um lado, ora marcham para o outro. Atirar no colo do judiciário a resposta para todas as mazelas da sociedade é uma fantasia. Por exemplo, quando o Supremo Tribunal Federal ele decide um caso, como por exemplo a marcha da maconha, e ele diz: a liberdade de expressão, e aqui usa as palavras do ministro Carlos Brito, a liberdade de expressão é a maior expressão da liberdade. E consagra, as pessoas devem ter a oportunidade de discutir temas relativos à utilização da cannabis sativa ou a chamada maconha. Devem ter se isso pode ser usado para fins medicinais ou não, se isso deve ser descriminalizado ou não, se as pessoas devem ter acesso a tratamentos pelo Sistema Único de Saúde ou não devem. É um tema que pode fazer parte. Claro, com a presença de crianças, não. O Supremo Tribunal diz que não, o ministro Celso de Mello. Claro, em apologia ou em uso do entorpecente diante das autoridades, não. Nós estamos aqui numa praça pública para debater o assunto. Aqui, o Supremo é ativista? Na minha concepção, não é. O Supremo consagra uma liberdade elementar de qualquer Estado democrático de direito, notadamente dentro de uma democracia constitucional, liberdade de expressão. Temos outro caso, também exemplificado no nosso curso, e que para você fica mais fácil, inclusive, vislumbrar por conhecer plenamente a realidade local, os chamados protestos silenciosos.
Um decreto do então governador do Distrito Federal que diz que os manifestos realizados na esplanada dos ministérios, eles podem ser feitos, desde que não façam barulho. Imagina isso, como é uma manifestação sem fazer barulho no Brasil. Fosse talvez um lorde inglês com uma gravata borboleta, um suspensório, no war, e depois tomar um chá nas 5 horas da tarde, fazia algum sentido. No Brasil, nós temos aqui as batucadas, nós temos o tambor, nós temos o carro de som, megafone, corneta, vuvuzela, apitaço, fazer um manifesto de silêncio. Como é um manifesto silencioso? Veio o Supremo Tribunal Federal, pelo voto do ministro Ricardo Lewandowski, e diz: o direito de liberdade de expressão inclui o direito de fazer barulho, o direito de se manifestar, o direito do apitaço. Absolutamente não. Não poderia ser feito, por exemplo, por trás do Sara Kubitschek, numa ala de crianças com câncer, onde aquela manifestação poderia, de alguma forma, causar um estresse nas crianças e reduzir sua imunidade. Mas na esplanada dos ministérios, numa praça como a Praça dos Três Poderes, claro que pode. O que é que eu acho a respeito desse tipo de debate? Altivez. Não há ativismo aqui. O Supremo Tribunal Federal consagra uma liberdade elementar, julgando o caso concreto, diante da complexidade da nossa sociedade. Agora, fazendo as limitações, olha, lá no hospital não pode, não seria o ativismo? Aí vem a questão, e o ativismo, nesse momento, a partir da hora que o judiciário diz, olha, aqui já não pode, aqui não, assim assado. Faz-se uma crítica. Por exemplo, no caso das pesquisas com células-tronco, teria vindo um voto, ou no caso da Raposa Serra do Sol, o judiciário, o Supremo não teria simplesmente dito sim ou não, viola ou não viola a Constituição. Ele teria dito, não viola desde que, aí começa, se não fizer isso, não fizer aquilo, não fizer aquilo, não fizer aquilo. Aqui, Rimac, nós ingressamos numa temática chamada das sentenças aditivas. O que seria? As consequências da resolução de um problema sob a luz da Constituição, às vezes, para tentar garantir a integridade da Constituição, exige do julgador esse tipo de posição. Essas adições não acordam. Para alguns, e você tem razão, aqui é um traço de ativismo, uma vez que não seria papel do judiciário legislar. E aqui, de alguma forma, por meio dessas introduções, nós teríamos quase que uma legislação. Aqui se chama, para muitos, há uma crítica de que aqui nós teríamos uma postura invasiva do Supremo, uma postura exorbitante do Supremo. E aí sim, uma conduta tida como ativista. O Supremo Tribunal Federal toma para si poderes que não tem. No meu caso, Rimac, me chama muita atenção a decisão do Supremo sobre fidelidade partidária inicialmente, e na sequência a questão de quem deve tomar posse, se o suplente do partido ou o suplente da coligação. O Supremo Tribunal Federal avança nesse vazio. Por que vazio? Porque há propostas de reforma política submetidas ao Congresso e esquecidas. Ou propostas que, por necessitarem reforma constitucional, não conseguem o quórum necessário e ficam paralisadas. Ou simplesmente pela falta de interesse político numa reforma. Vem o Supremo Tribunal Federal, invoca a questão dos direitos fundamentais e aí avança quase que numa reforma ou numa quase reforma política. Vem a Câmara dos Deputados e diz, não cumpre a decisão. Vou continuar dando posse a quem eu sempre dei. E, de repente, o Supremo fica nessa saia justa e, posteriormente, muda de posição. Aqui nós poderíamos ter um exemplo de ativismo. Aqui nós poderíamos ter um exemplo de uma situação em que não há direito fundamental inicialmente tutelado a ponto do judiciário, invocando essa guarda, avançar nessa discussão. E em algumas questões, Rimac, o Legislativo não decidiu ainda a aprovação de uma dada matéria, porque a matéria de fato não está madura ainda. Porque ainda não há uma massa argumentativa pronta para deliberar sobre aquilo. Aquilo está sendo maturado. Em alguns casos, não é omissão do Legislativo. Em alguns casos, a matéria se reveste de sutilezas tão grandes a ponto do Legislativo fazer esse debate de maneira mais demorada. Temos inúmeros casos, especialmente essas chamadas grandes reformas, política, tributária e outras. Bem, e alguns assuntos em si acabam exigindo que se tome uma decisão ali naquele momento. E aí não dá para ficar esperando, talvez que isso seja discutido lá no Congresso, precisa de uma decisão ali naquele momento, talvez acaba exigindo uma habilidade do judiciário. Tem esse outro lado da moeda que você expõe muito bem.
Por outro lado, há algumas questões que já estão de alguma maneira maturadas na sociedade, as maiorias partidárias, negando o direito de minorias partidárias, ficam bloqueando a deliberação. Um caso que me parece ser ilustrativo, as relações homoafetivas. Em que modo? O que o Supremo disse foi, as relações homoafetivas geram efeitos jurídicos. Nós podemos ter aqui uma divisão de bens, nós podemos ter um pensionamento, nós podemos ter uma dependência num plano de saúde ou num plano de previdência. O Supremo reconheceu as consequências jurídicas de relações entre pessoas do mesmo sexo. Ora, já me parece que há uma maturidade na sociedade em relação a isso. Só que as maiorias político-partidárias bloqueiam essa deliberação em detrimento das minorias. Vem aqui o Supremo Tribunal Federal, dotado de um poder contra-majoritário e garante direitos das minorias, ainda que contra as vontades das maiorias. Bem, vamos aqui dar sequência nesse assunto, que é justamente o tema de seu livro, Ativismo ou Altivez. É a pergunta que você faz logo de capa, Saul Tourinho Leal, o outro lado do Supremo Tribunal Federal. Prefácio, inclusive, do ministro Gilmar Mendes. Deixa eu mostrar aqui, queria que você comentasse sobre o livro. Essa obra, ela é resultado da minha dissertação de mestrado. Ela foi uma obra, vamos dizer que gestada nos estudos do IDP, e ela faz uma comparação entre decisões tomadas pela Suprema Corte dos Estados Unidos num dado espaço de tempo, voltadas para 3 temáticas diferentes: devido processo legal criminal, a liberdade de expressão e direitos eleitorais, e também essa temática no Supremo Tribunal Federal num dado espaço de tempo. Faz-se uma comparação entre as posturas das cortes, uma comparação entre as decisões, tentando identificar alguns marcos teóricos semelhantes, e se conclui quanto à postura do tribunal, ora, e nós falamos bem disso, uma postura altiva, corajosa, ora uma postura invasiva. Bom, dentro da mesma temática está aqui Estado de Direito e Ativismo Judicial. É a outra obra que você indica. É uma obra coordenada pelo estimado professor José Levi do Amaral Melo, e o resultado de um conjunto de artigos apresentados num importante congresso jurídico na USP, no Largo de São Francisco. Foi coletados inúmeros artigos de inúmeros estudiosos quanto a essa temática. Tive a alegria de ter meu nome contemplado nesse material e serviu de suporte para o nosso curso. Uhum. O outro, também, na mesma temática, inclusive da aula que você ministrou, que é o ativismo judicial. Na verdade, as novas faces do ativismo judicial, em que você também tem a participação. Isso, esse material é um material que acaba de chegar às livrarias, um material recente, publicado pela Juspod, uma editora de Salvador, que tem a coordenação de 3 amigos, o André Luiz, o Daniel Giotti, procurador da Fazenda, um amigo muito querido, e o Marcelo Novelino, um constitucionalista também conhecido. E esses 3 professores, eles selecionaram no mesmo material temas, artigos de doutrinadores variados, voltados para a temática do ativismo. E aí aqui também, esse livro ele traz o meu mais novo artigo, voltado para o ativismo judicial, já de pesquisas mais recentes. Bem, quero aqui mais uma vez agradecer a presença do professor Saul Tourinho Leal. Muito obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço, Renato. Pelos esclarecimentos, e lembro que você pode participar do programa saberdireito@stf.jus.br, é o nosso endereço para que você entre em contato, mande aí a sua sugestão. E você pode assistir ao programa Saber Direito Debate no canal da TV Justiça, no YouTube, www.youtube.com/saberdireitodebate. Obrigado e até o próximo encontro.